Olá, este é o Geração 2030 e hoje vamos falar de anfíbios. Sabes o que são? Anfíbios é uma espécie de animal que pode respirar e viver tanto na terra como na água. São animais que têm filho por ovos. Anfíbios são animais que andam no chão. Os anfíbios são os animais que não têm ossos. Peixes são seres vivos que animais como sapo. Anfíbios, acho que são um tipo de animal. Os anfíbios foram o primeiro grupo de animais a colonizar o meio terrestre, sendo que a sua dependência em relação à água ainda hoje se mantém. A palavra anfíbios deriva do latim anfi e bios, que significa vida dupla, porque os anfíbios alternam ao longo do seu ciclo de vida fases terrestres e fases em meio aquático, sendo que apresentam um desenvolvimento indireto, ou seja, a maioria dos anfíbios passa por estágios larvares, sendo que as larvas dos anfíbios são geralmente conhecidas como girinos. Existem cerca de 6.000 espécies vivas de anfíbios, sendo que a maior parte se encontra em risco de extinção. E tu, que anfíbios conheces? Rãs, lagarto, sabe? Pronto, acho que é um anfíbio, não sei. A rã, o crocodilo e mais nenhum. Agora só me lembro dos peixes. Os anfíbios são uma classe extremamente diversificada. Estão divididas em 3 grupos principais, que são os anfíbios sem patas, dos quais são mais conhecidas as cecílias, os urodelo, que incluem as salamandras e os tritões, e os anuros, que são anfíbios que no estádio adulto não têm cauda, como as rãs, os sapos e as relas. No meio de tanta diversidade, existem anfíbios que são mais e menos perigosos. Em Portugal, existem 17 espécies de anfíbios, sendo que nenhuma é venenosa. Apenas em situação de stress podem segregar umas substâncias que são irritantes para os olhos e para as mucosas. Porém, nos países tropicais, existem espécies que são mais perigosas e que então devemos preservar, mas também respeitar e não tentar manipular, principalmente se não as conhecermos. Os anfíbios são animais, em geral, pouco conhecidos, o que leva a que as pessoas tenham receio deles e inventem crenças infundadas, o que aumenta a sua perseguição direta, que é um grave fator de ameaça. Por outro lado, são organismos extremamente sensíveis. Por exemplo, alguns anfíbios respiram apenas pela pele, o que aumenta a sua vulnerabilidade face à poluição dos ecossistemas. A nível mundial, mais de 30% das espécies de anfíbios estão ameaçadas. Portanto, devemos todos trabalhar para manter a saúde dos ecossistemas para que as suas comunidades possam continuar a existir. Exemplo de grande biodiversidade, os anfíbios desempenham funções ecológicas muito importantes. Podem ser controladores de pragas que prejudicam a saúde humana e as suas culturas. Participam também na regulação dos ciclos de nutrientes ao alternarem as suas fases aquáticas e terrestres. São também importantes elementos das cadeias alimentares ao participar em vários níveis das mesmas e são ainda importantes bioindicadores da qualidade ambiental dos ecossistemas. Se queres observar anfíbios, deves procurá-los em zonas com muita umidade, como tanques, linhas de água ou zonas de vegetação rasteira muito úmida. E não te esqueças que existem espécies diurnas e noturnas. Por hoje é tudo, contamos contigo no próximo programa. Até lá!